Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Honra-me, vereador Rodrigo Reis, a deferência e o convite para aqui falar dessa responsabilidade, em falar em nome da nossa comunidade árabe. Vereador professor Euler, que preside essa sessão, cumprimento a todos os líderes religiosos. Sem vossas eminências, não teríamos nós o norteamento religioso que nos faz parte e que nos compõe nossa identidade árabe. Agradeço e saúdo aos demais membros da mesa, os representantes diplomáticos e a deputada, agora que sei que é a nossa Patrícia Flávia Francischini, e todos os demais presentes. Eu saúdo na pessoa do meu pai, que é desses representantes imigrantes, como tantos dos nossos pais, que além de chegar ao Brasil sem nada, veio fazer a vida e a família, foi de mascate a comerciante, e em nome do meu pai eu saúdo a todos os demais presentes, dizendo que há um antigo, importante dito árabe, que nos leva à reflexão de que aquele que dá algo marca a sua gratidão sobre a areia, porque deve esquecer o bem que faz. Porém, aquele que recebe algo deve gravar a sua gratidão no bronze, pois a dívida da gratidão é muito cara. E é por isso que me é tão importante agradecer pela comunidade, vereador Rodrigo Reis, vereador professor Euler e demais autoridades presentes, a lembrança da comunidade árabe. Nós não viemos e não estamos aqui desde que quando imigrou o primeiro árabe fugido ou saído do Império Otomano. É importante ressaltar que o mais antigo documento que menciona um cidadão, na época, um cristão novo, um marrano convertido à força, que teve de esconder a fé islâmica, é justamente a ata da primeira cidade portuguesa no sul do Brasil, que é a então Vila de Nossa Senhora do Rosário de Paranaguá. Na ata de ereção, de elevação do Pelouro de Paranaguá, Gabriel de Lara, o grande fundador, era analfabeto. A maioria dos portugueses eram analfabetos, mas um árabe chamado Bassam foi quem lavrou a ata, e como poucos eram letrados à época, ele ousou em assinar com o seu nome árabe. Está nos anais da Câmara de Paranaguá, está nos livros referenciados que não compreendiam o nome, porém, ao verificarmos em loco, naquele documento, repito, de 1647, está o primeiro árabe que passou por essas plagas. Não é de hoje, não é de 100 anos. Há 367 anos já está marcada a passagem dos primeiros árabes pelo território que hoje é o território de Curitiba. Sabemos muito bem o conhecimento que os árabes tinham da navegação e do conhecimento das terras da América. Não é mais segredo na historiografia falarmos que os mapas, inclusive que estão acervados em Palos, na Espanha, mostram o território brasileiro desde quando Ibn Aswad, que foi um grande navegador árabe africano, conseguiu chegar ao Brasil e fez o relato que está hoje, repito, acervado nos anais de Palos, no Museu de Palos, na Espanha, que serviu de base, inclusive, para séculos depois, no famoso mapa de Piri Reis, já um mapa turco, em que mostra com uma exatidão tremenda, isso antes de Colombo chegar ao Brasil, à América, antes do Cabral chegar ao Brasil, e desenvolverem essa narrativa de um descobrimento que não foi, os árabes já tinham mapeado, catalogado, inclusive com a precisão assombrosa, da Cordilheira dos Andes até a Baía de Paranaguá. Basta ver o mapa que está acervado no Museu de Topkapı, na Turquia, que mostra a planície de Curitiba com uma exatidão absurda, inclusive com o desenho de uma oncinha. Não só sabiam do recorte do litoral, não só sabiam
da Cordilheira dos Andes, mas até ousavam dizer que havia onça no território que hoje é Curitiba. Os árabes fazem parte e estão unidos com a formação de Curitiba. Da fundação dessa Câmara, vereadores, os primeiros aditamentos, os primeiros cargos, que é uma herança da presença árabe na Espanha e em Portugal, foi impresso aqui em Curitiba. Sempre aquele que respondia pelo executivo, aquele que executava desde 1693, era o alcaide. Um cargo de origem árabe. Quem fiscalizava pesos e medidas era o almeirinho. Quem cuidava dos provimentos do almoxarifado era o almoxarife. Todas as palavras de origem árabe, cópia de um sistema administrativo que os árabes implementaram localmente em Portugal. Não havia, durante os governos árabes, naquelas plagas ibéricas, um governo centralizado, ditatorial. Foi o começo da implantação de um governo descentralizado, que mais tarde viraram as câmaras, as cabeças de conselho com C, não com S, com C, onde juntavam várias vilas sobre uma só câmara, formando um município. Esse modelo administrativo é árabe. E essa câmara seguiu esse modelo de 1693 até o século XIX, até 1827. É difícil falarmos que os árabes surgiram com uma leva migratória pós-saída do Oriente Médio ou por simples convite de Dom Pedro II. Até porque a visita de Dom Pedro II é na década de 70 do século XIX ao Líbano, onde ele falou em árabe, foi a única etnia, de fato, convidada a migrar para o Brasil, pela boca e pela mão de Dom Pedro II, mas, no Arquivo Público do Paraná, um documento nos atesta: as primeiras famílias árabes que chegaram em Curitiba oficialmente foi em 1860, já nesse período contemporâneo. Entre um tal Bassam, em 1647, até 1860, quando surgem essas primeiras famílias, Bacila, Bufrem, né, e outras poucas mais que vieram nessa primeira leva migratória, nós temos também uma fração importante da história dos árabes em Curitiba e no Brasil, que nós não podemos sequer deixar de lembrar e mencionar e relevar, que são os árabes africanos negros escravizados, que vieram ao Brasil, tiveram seus nomes, sua cultura apagada, muitos deles, inclusive, morreram por negar converterem-se a qualquer outra fé, que vem a culminar naquilo que uma pesquisadora chamada Késia Barreto, lá da Bahia, diz, nas revoltas que chamamos hoje de revolta dos malês, a revolta dos professores, Malem, a revolta dos professores, de 1835, cuja dispersão naquela diáspora dos envolvidos, grande parte desses muçulmanos, negros, árabes, vieram para Campo Largo e habitaram parte da região de Curitiba. Muitas famílias árabes, negras, da revolta dos malês de 1835, que é tida como o começo do movimento negro no Brasil, vieram compor a sociedade curitibana. Temos de relevar esses árabes antes da imigração do Levante, a nossa imigração. É importante citarmos, porque o apagamento histórico, nos dias de hoje, é algo que nós temos de evitar. Passados isso, a nossa presença, a presença das nossas famílias, que legaram aquilo que a gente, por estar dentro, talvez não consigamos ver. Muitos pesquisadores dizem que, a partir do sul do Brasil, a Pichincha começou a falar português. Nós não temos, talvez, a noção de que o pequeno crédito começou com os mascates, quando conseguiam parcelar, na base da confiança, e conseguiam fazer grandes negócios com pequenas vendas por confiar e por parcelar as compras. Isto é, o pequeno crédito, talvez o começo da cultura do cartão de crédito, dessa cultura tão enraizada no Brasil, começa, segundo muitos pesquisadores, com os mascates, prioritariamente do sul do Brasil.
Há um almanaque do começo do século XX, vereador Euler, que dá conta que em 1921, 10% da população de Curitiba, a vereadora Julieta Reis, era composta por sírio-libaneses. E nós acreditamos. Pois, quando da dificuldade do controle das pragas, na cidade de Curitiba, que passava no final do século XIX por uma seca absurda, convidaram aquilo que essa Câmara chamava de argelinos, que eram franceses, recém-saídos da colônia da Argélia, e que trouxeram árabes junto e fundaram o que hoje nós chamamos do bairro do Bacaxeri. E trouxeram com eles aqueles conhecimentos de agricultura que por muitos anos foi utilizado no cinturão verde da cidade. Um pouco mais tarde, o problema na construção da estrada de ferro Curitiba-Paranaguá, os engenheiros Rebouças, o engenheiro Teixeira Coelho, importante nome, contrataram egípcios, e esses documentos estão no Arquivo Público do Paraná, entraram como convidados do Império para resolver a questão da construção dessa, que é uma maravilha da engenharia brasileira, mas que pouco se fala da presença dos egípcios na resolução da construção. Tanto é que na conclusão da obra em 1885 não foram convidados para o encerramento da placa. Isso vai acontecer também com outras colônias, inclusive a alemã, na inauguração da nova catedral com a história dos Miller. Mas o importante documento, professor Jamil Iskandar, que foi meu professor na PUC, meu professor Jamil Iskandar, quando o general Mário Tourinho, num dos seus Toiros Passantes, que são livros imensos, dá conta de um levantamento que fez sobre o número de filhos de imigrantes no ensino superior do Paraná em 1925. Isto é, um pouco mais de uma década após a fundação da Universidade do Paraná, hoje Universidade Federal do Paraná. É muito tranquilo nós falarmos que a maioria eram italianos e alemães. A terceira etnia com mais filhos no ensino superior em 1925 no Paraná eram os filhos de árabes recém-migrados. Isso denota muito do nosso caráter. Isso denota muito da missão dos nossos pais aqui. Isso não quer dizer que apenas relevemos a terra que gerou nosso coração e não a terra que estamos. Há uma passagem interessantíssima do Alfredo Bufrem, hoje, nome de rua, aluno de Direito da Universidade do Paraná, em 1932, naquele fervor pátrio de lutar na Revolução Constitucionalista em São Paulo. Se pegarmos as listas de alistados, é muito fácil identificar os sobrenomes, a quantidade de jovens moços árabes que saíram a pé de Curitiba para lutar na Revolução Constitucionalista de 32. Inclusive, o pequeno Alfredo Bufrem, cuja mãe lhe disse: se não fores lutar pelo Brasil, vestirei eu calças e lutarei em vosso lugar. Isso é um exemplo claro de como valorizamos a terra que nos acolheu, de como valorizamos e amamos o Brasil, e de como temos, acima de tudo, um compromisso com vocês, que estão há mais tempo no Brasil do que nós, que são tão brasileiros quanto nós, mas que faz essa gentileza, pronto, de homenagear hoje a comunidade árabe em Curitiba. Vereador Rodrigo Reis, uma passagem famosa que a gente gosta muito de citar na comunidade árabe, de um presidente do México, que costumava dizer: se você não tem um amigo libanês, referindo-se aos árabes como um todo, se você não tem um amigo libanês, procure-o. E eu vos digo, quem não tem um membro da família Reis, seja a vereadora jubilada ou o vereador Rodrigo Reis como amigo, que os procurem. Muito obrigado.